Bom, pessoal, vamos começar então agora o exercício 10 aí do capítulo 21. Como sempre, vamos ler aqui o enunciado. Ele está dizendo, nessa figura aqui, a gente tem quatro partículas que formam um quadrado. Ele está dizendo aqui que a carga 1 e a carga 4, elas têm valor de quesão. Então, a carga 1 e carga 4, valor de quesão. Carga 2 e carga 3, valor de quesinho. E aí na parte A, ele quer saber qual deve ser o valor da razão quesão sobre quesinho para que a força eletrostática total a que as partículas 1 e 4 estão submetidas seja nula. Ok? Então, a gente quer, vamos começar aqui com a carga 1. A gente quer que a força total a que essa carga está sujeita, ela seja nula. Então, quais são as forças que vão estar atuando sobre ela? A gente vai ter a força que 2 faz sobre 1, que 4 faz sobre 1 e que 3 faz sobre 1. E para saber vamos dizer, a direção dessas forças, a gente tem que, de alguma forma, saber qual que é a razão entre quesão e quesinho. Então aqui a gente vai assumir que quesão e quesinho têm sinais inversos, mas na verdade a resposta independe disso. Vai ser o mesmo valor para essa razão quesão sobre quesinho, que é o que a gente está buscando. Então a gente vai assumimos que quesão e quesinho têm sinais opostos. Para a gente ter algum ponto de partida. Bom, então, feito isso, agora a gente pode ver quais são as forças aqui que vão estar atuando sobre a carga 1. A carga 2, ela tem sinal oposto ao da carga 1. Logo, a força que ela vai fazer aqui vai ser uma força que eu vou chamar de F12, a força que 2 faz sobre 1, que vai estar apontando aqui para a direita. A força que 3 faz sobre 1 também é uma força de atração, logo, ficou meio torto aqui, F que 3 faz sobre 1 vai estar apontando para baixo. Deixa eu só tirar esse F31 aqui da reta. Vamos ver o porquê. Então, vou colocar aqui F, a força que 3 faz sobre 1. E agora a força que 4 faz sobre 1, 4 e 1 tem a mesma carga, que é essa carga quesão. Logo, a força que 4 faz sobre 1 vai ser uma força aqui de repulsão. Então vai estar apontando aqui na diagonal para cima. Então esse seria F14. Então agora a gente tem que fazer a soma vetorial desses caras para encontrar as condições, né, sobre a qual a soma vetorial desses três vetores aí vai dar zero. Notem aqui que eu tenho um problema bidimensional. F12, né, ele está aqui ao longo do eixo X, no eixo da horizontal. F13 está ao longo aqui do eixo Y. E F14 ele tem uma componente ao longo de X e uma componente ao longo de Y. Então a gente tem que analisar cada uma dessas componentes individualmente. Então vamos começar aqui olhando para a componente X. Então quem que é a força total, que eu vou chamar aqui de F1x, que atua sobre a carga 1 ao longo da direção X? Vai ser o módulo de F12 apontando aqui ao longo do eixo X positivo, e notem que eu já estou olhando para o módulo aqui, porque a direção já está definida aqui pelo meu sistema de coordenadas. E quem que é a componente de F14 ao longo de X? Notem que ela aponta aqui para o eixo X negativo, então eu vou ter um sinal de menos aqui, e aqui eu vou ter F14, a componente X desse cara. Quem que é a componente X, a projeção do vetor F14 ao longo do eixo X? Eu tenho que multiplicar pelo cosseno desse ângulo aqui. E que ângulo é esse? É um ângulo de 45 graus, porque eu estou aqui na diagonal do meu quadrado. Então isso aqui vai ser simplesmente F12 menos cosseno de 45 graus, de π sobre 4, vezes o módulo de F14. Cosseno de 45 graus é igual a, deixa eu ver aqui, que eu esqueci, 1 sobre raiz de 2, isso, 1 sobre raiz de 2,
quociente de 45 igual a isso, é 1 sobre raiz de 2. Então isso aqui vai ser f12 menos 1 sobre raiz de 2 vezes f14. Então basta agora a gente, para que a soma vetorial dessas três forças seja igual a zero, a gente tem que as componentes dessas somas vetoriais também tem que ser zero. Ou seja, isso aqui tem que ser igual a zero. Então, vamos ver quem que é F12. F12 é K, aquela constante eletrostática, vezes o módulo de Qzinho, que é o valor da carga 2, vezes o módulo da carga 1, que é Qzão, dividido pela distância entre eles ao quadrado. Quem que é a distância entre esses dois caras? É A. Então, eu fico aqui com A ao quadrado. Isso aqui é menos 1 sobre raiz de 2, onde esse raiz de 2 vem lá do cosseno de 45 graus, vezes F14. Quem que é F14? É K. F14 é a carga 1 e a carga 4 são igual a Qzão, então eu fico com Qzão ao quadrado aqui, dividido pela distância entre eles ao quadrado. Quem que é a distância entre a carga 1 e a carga 2? Eles estão na diagonal do quadrado. Se o lado do quadrado é A, a diagonal é raiz de 2A. Então, eu vou ficar aqui com raiz de 2A ao quadrado, que vai me dar 2A ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual a zero. Então, o K corta, o A também corta, esse A aqui corta com esse K. Eu corto um Qzão com um Qzão que está vindo daqui. Então, simplificando, isso aqui fica igual a módulo de Q menos raiz de 1 meio vezes meio vezes Qzão é igual a zero. Então, passo esse cara para o outro lado. Vou ficar aqui, então, que Qzinho é igual a Qzão dividido por raiz de 2 vezes 2. O que eu estou buscando é Qzão sobre Qzinho. Daqui eu tiro que, passo o Qzinho aqui para baixo, passo 2 raiz de 2 aqui para cima. Chego então à conclusão que para a força ao longo do eixo X, que a carga 1 está sujeita, seja igual a zero, a razão entre as cargas tem que ser 2 raiz de 2. Aqui a gente já está assumindo, né, que Qzão e Qzinho têm sinais opostos. Ok? Então, a gente está ao longo de um processo aqui. Né? A gente viu que a gente focou na carga 1 e viu que a componente ao longo do eixo X leva a essa razão aqui. Só que a gente poderia fazer a mesma coisa para o eixo Y e a gente vai ver que a gente vai chegar na mesma resposta. Por quê? A componente da força ao longo do eixo Y, F1 de Y, vai ser o quê? F13 aponta no sentido de Y negativo, então fico aqui com menos F13. Tenho que olhar agora para a componente da força F14 ao longo do eixo Y, que ela está apontando para cima. Então, vou ficar aqui com F14Y, é a componente do vetor F14 ao longo do eixo Y. Isso aqui tem que ser igual a zero. Então, daqui eu tiro, e quem que é F14Y? Eu tenho que multiplicar pelo seno de 45 graus. O seno de 45 graus é igual ao cosseno de 45 graus. Vou ficar aqui com menos F13 mais 1 sobre raiz de 2, o módulo de F14. Isso aqui igual a zero. E aí eu posso seguir a mesma receita, eu vou fazer aqui, quem que é F13? O módulo de F13 vai ser, então, menos K, o módulo de Qzão vezes o módulo de Qzinho, que são as cargas aqui 1 e 3, dividido pela distância entre esses caras ao quadrado, a distância entre eles é A. Aqui eu vou ficar agora com mais 1 sobre raiz de 2, F14. F14 é K, Qzão ao quadrado dividido pela distância entre eles ao quadrado. A distância entre eles, como eles estão na diagonal, é raiz de 2A, então eu fico com 2A2. Isso aqui tem que ser igual a zero. Então notem agora que eu posso fazer algo muito parecido. Corto K, corto A ao quadrado, corto A ao quadrado aqui, corto um Kzão aqui. Esse Kzinho aqui também some. Isso aqui vai me dar, no final das contas, menos Kzinho mais 1 sobre raiz de 2 vezes 2 vezes
Qzão igual a zero. Se eu simplificar da mesma forma que eu fiz aqui, ó, eu vou obter então que Qzão sobre Qzinho vai ter que ser igual a raiz de 2 vezes 2, ok? Então, com isso a gente viu que a condição para que a força total que atua sobre a carga 1, tanto ao longo a projeção dessa força ao longo do eixo x, quanto ao longo do eixo y, me dá a mesma condição aí de que essa razão entre as cargas tem que ser raiz de 2 vezes 2. Então, a gente fez aí a metade da letra A. Então, vamos lembrar o que a letra A pede. Qual deve ser o valor dessa razão? A gente está assumindo que as cargas têm sinais opostos, para que a força eletrostática total, a que as partículas 1 e 4 estejam submetidas, seja nula. Então, a gente viu qual é a condição sobre a partícula 1. E a mesma condição tem que valer para a partícula 4. E aí a gente pode usar um argumento que a gente já usou em sala, né, que é o argumento de simetria. O que isso quer dizer? Ó, se eu pegar a carga 1 e a carga 4, se eu trocar elas de posição, eu continuo tendo a mesma configuração de cargas, nada mudou. Se eu tiver aqui essa configuração com a carga 1 ali em cima e a carga 4 ali em cima, peço para vocês fecharem os olhos. E mudo ou não a posição dessas duas cargas, quando vocês abrem os olhos, vocês não sabem dizer se eu mudei a posição dessas cargas ou não, porque elas são cargas idênticas. Ou seja, tudo que vale para a carga 1 também vale para a carga 4. Ou seja, essa mesma condição aqui de que Qzão sobre Qzinho tem que ser 2 raiz de 2, continua valendo. Ok? Bom, agora vamos fazer a parte B, então, que ele pergunta agora, existe algum valor de Qzinho para o qual a força eletrostática que todas as partículas estão submetidas seja nula? Justifique a sua resposta. Ou seja, a gente fez a conta para 1 e 4, agora a gente tem que fazer a conta para as cargas 2 e 3, ok? Então, as cargas 2 e 3 têm uma simetria entre elas, então se eu trocar a carga 2 e 3, continuo com a mesma configuração de cargas, tudo que eu fizer para a carga 2 também vai valer para a carga 3, ok? Então deixa eu só apagar aqui esse diagrama de forças, fazer agora o diagrama de forças para carga 2, ok? Bom, tá em vídeo aí, eu acho que não tem problema se eu apagar aqui, né? Se vocês ficarem com alguma dúvida, basta voltar aí no vídeo. Estou apagando aqui, borrachinha pequena. Posso usar? Beleza, então a gente apagou, tenho aqui a carga 1 é Qzão, a carga 3 é Qzinho, carga 4 é Qzão. Agora a gente quer saber quem é a força que todas as outras fazem sobre 2. 1 e 2 têm sinais opostos, então a carga 1 vai puxar a carga 2 para próximo de si, tem aqui o F21. Carga 4 vai puxar a carga 2 para próximo de si. E a carga 3 e a carga 4 têm mesmo sinal, então a força que 3 vai fazer sobre 2 vai ser aqui, ó, de repulsão. Então aqui seria o F, a força que 3 faz sobre 2, ok? Então é aquela mesma história, a gente fez os vetores, agora a gente pode fazer a análise aí ao longo do eixo X e a análise ao longo do eixo Y. Então vamos ver quem que é a componente da força total ao longo do eixo X, que atua sobre a carga 2. Então note, o vetor F24 ele está ao longo do eixo Y, então não tem nenhuma componente X. A força F21 ela está ao longo de X negativo, então eu vou ficar aqui com menos F21. Ao longo aqui do eixo X, eu tenho que olhar para a projeção de F23, que está apontando para a direita, então tem um sinal positivo, fica multiplicado aqui por cosseno de 45 graus, que eu estou olhando para a projeção de F23 ao longo do eixo X, então aqui vezes F23. Então isso aqui me dá menos F21 mais 1 sobre raiz de 2, F23, eu quero que isso aqui seja igual a zero, para que a força total seja zero, ao longo dessa
direção. Então basta a gente substituir agora. Quem que é F21? É a força que 1 faz sobre 2. Então eu vou ficar aqui então com menos K, Qzão, que é o valor da carga 1, Qzinho, que é o valor da carga 2, dividido pela distância entre eles, que é A ao quadrado. Tudo bastante parecido, né? Mais 1 sobre raiz de 2, vezes K. F23, ambos têm a mesma carga, que é Qzinho. Então, fico com Qzinho ao quadrado. A distância entre eles é raiz de 2A. Quando eu elevo ao quadrado, 2A ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual a zero. Então, ó, o A corta, o Qzão corta. Um desses Qzinhos aqui também corta. E vou ficar aqui agora ó, com menos Qzão, mais 1 dividido por 2, raiz de 2, vezes Qzinho, igual a zero. Desculpa, que é módulo de Qzão, né? Então, passo o Qzão lá para o outro lado, passo o Qzinho dividindo, e daqui eu vou tirar aqui Qzão sobre Qzinho, isso me dá 1 sobre 2, raiz de 2. E aqui, notem, ó, então eu posso fazer a mesma conta para a componente F2y, então a mesma coisa vale para F2y, para a componente da força 2 total, que atua sobre a carga 2 ao longo do eixo y, ou seja, Qzão sobre Qzinho tem que ser 1 sobre raiz de 2. E a mesma coisa vale para a carga 3. Mas notem que para a carga 1 e 4, a gente chegou à conclusão que para que as forças que atuam sobre as cargas 1 e 4 seja zero, Qzão sobre Qzinho tem que ser raiz de 2 vezes 2. Mas para as cargas 2 e 3, é o oposto. Qzão sobre Qzinho tem que ser 1 sobre 2 raiz de 2. Ou seja, ou a gente faz a força que atua sobre as cargas 1 e 4 igual a zero, ou sobre 2 e 3. É impossível fazer todas as forças que atuam nessas cargas simultaneamente serem iguais a zero. Então, respondendo aí a pergunta desse exercício, não existe nenhum valor de Qzinho para o qual todas essas forças sejam iguais a zero. E a justificativa da resposta é que elas levam a condições que são mutuamente incompatíveis, ok? Então, com isso aí a gente fecha esse exercício 10, que talvez seja o mais longo ou mais elaborado aí dessa lista, ok?